Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar do nosso terceiro passo da reeducação alimentar. E este passo consiste em comer pelo menos 3 porções de frutas frescas ao longo do dia. Nós não temos esse hábito, infelizmente, e isso precisa ser cultivado. É difícil comer 3 porções de frutas ao longo do dia? Inicialmente parece, para quem não tem este costume, mas eu gostaria de deixar com vocês algumas sugestões. Primeiro, lembra que nós aprendemos a tomar água em jejum? Quando tomamos água em jejum, é uma maneira também de acordarmos o intestino. Então, queria sugerir para vocês, logo após aquele copinho de água que nós vamos tomar em jejum, comer uma porção de fruta, logo depois daquela água. Enquanto você prepara o seu café, coloca a água para ferver, está passando o café ou está preparando o seu pãozinho, então ali no intervalo, enquanto está esperando a água ferver, come essa porçãozinha de fruta. O ideal é comer realmente em jejum, porque já é uma quantidade de fibra que o seu intestino já vai receber antes de outro alimento sólido, ok? Outra sugestão será ingerir mais uma porção de fruta logo após o almoço. Dessa forma, você vai diminuir a vontade de comer o doce, também é uma outra oferta de fibra, então você já cria esse hábito de ingerir essa fruta logo após o almoço. E a terceira porção de fruta, eu sugiro que vocês façam uso no meio da tarde, que já serve de lanche, ou até mesmo como sobremesa após o jantar. Gostaria de deixar com vocês uma conscientização do benefício de adquirir esse hábito. Primeiro, as frutas são praticamente os únicos alimentos, os vegetais, né, de uma maneira geral, mas as frutas, elas contêm muita quantidade de vitaminas e minerais. E estes têm a função de antioxidante e anti-inflamatório no nosso corpo. Como eu já dei uma pincelada, também as frutas são ricas em fibras. Aqui eu gostaria de ressaltar que essas frutas devem ser higienizadas, com bastante água, sabão, muito bem enxaguada, e que a gente passa a ter o hábito de ingerir as frutas com as cascas. Isso vale para maçã, vale para pera. Então, dessa forma, aumenta a quantidade de fibras. E a quantidade de fibras vai ser importante para o funcionamento intestinal. Além disso, as fibras demoram um tempo maior a serem digeridas. E isso também engana o nosso cérebro, porque o estômago leva um tempo maior para preparar essas fibras para mandar para o intestino, e isso o cérebro vai diminuir a vontade ou a sensação de fome, a vontade de comer ou a sensação de fome ao longo do dia, ok? As fibras também, elas têm um importante papel em diminuir a absorção de gordura no nosso intestino, assim como dos açúcares. Dessa forma também vocês vão conseguir reduzir os níveis de colesterol e de triglicérides, porque vai diminuir a absorção. Além disso, é muito importante para a nossa função de mastigação o uso das fibras. Isso melhora a nossa saúde de dente e de gengiva. E, como já falei, também vamos diminuir a quantidade de calorias da nossa dieta. Na medida que eu crio o hábito de ingerir a fruta como sobremesa, eu não vou sentir a necessidade de ingerir doce, que é muito calórico, que vai aumentar meu peso, vai aumentar minha glicemia, ok? Então, eu queria agora falar de algumas dicas para facilitar essa ingestão de frutas ao longo do dia. Veja, você pode misturar uma fruta com a outra, porque é muito comum a gente ter laranja em casa, e aí você vai falar para mim, eu já enjoei de comer a laranja após a refeição. Quero sugerir misturar a laranja com maçã, ou a laranja com banana, ou a maçã com a banana. E aí
espremer meia laranja ou gotas de limão nessa fruta picada, porque isso também vai mudar o sabor, ok? E também deixar com vocês a sugestão de que usem a sua criatividade. A criatividade é o limite. Coloque pedacinhos de abacaxi com folhinhas de hortelã, que também agregam um frescor às frutas. Além disso, na sua fruta do café da manhã ou do meio da tarde, sugiro colocar uma colher de aveia ou granola, ou misturar essas frutas com coalhada caseira, ou mesmo um iogurte desnatado, aquele natural, ou uma gotinha de mel também já vai fazer toda a diferença. Lembrar também de outras frutas que a gente não tem o hábito de comprar sempre, mas são frutas de estação, por exemplo, o morango. O morango picado com banana é um sabor muito gostoso, e acrescentar sempre essa variedade. Lembrar que a laranja deve ser consumida com o bagaço branco. Tira aquela parte amarela ou esverdeada da casca da laranja bem fininha e faça o hábito da ingestão do bagaço branco, junto com a porção interna da suculenta da laranja. Isso aumenta muito a quantidade de fibras e vai te dar uma excelente sensação de saciedade ao longo do dia. Portanto, faça um bom uso das frutas e adquira mais esse hábito saudável no seu dia a dia.